Houve um tempo em que a vida era medida em encontros reais, em cartas escritas à mão e em telefonemas que vinham acompanhados do som metálico de um aparelho fixo na parede. Amigos se reuniam em praças, famílias jantavam sem interrupções luminosas de telas. As memórias eram guardadas em álbuns de fotografia, e não em nuvens digitais. Era um tempo em que a espera fazia parte da rotina. O mundo parecia andar mais devagar. No início do século XXI, a humanidade viveu uma das transformações mais rápidas e profundas de sua história. Se a Revolução Industrial do século XIX moldou o mundo moderno, e a Revolução Digital do final do século XX nos apresentou a internet, foi o surgimento das redes sociais que definiu, de maneira quase absoluta, a forma como nos relacionamos, trabalhamos, consumimos e até pensamos. Para compreender seu impacto, é necessário voltar algumas décadas no tempo. Nos anos 1990, a internet ainda engatinhava, limitada a chats simples, fóruns e e-mails. Mas em 1997, um site chamado Six Degrees permitiu que pessoas criassem perfis e adicionassem amigos. Foi o embrião do que, anos depois, se tornaria um fenômeno global. No início dos anos 2000, outras iniciativas surgiram. Friendster, MySpace, Orkut. Orkut, em especial, marcou a memória de milhões de brasileiros, criando uma sensação de pertencimento e comunidade digital inédita. Ali, nas comunidades temáticas, muitos tiveram a primeira experiência de interação em massa com desconhecidos. Mas foi em 2004 que tudo mudou. A rede se expandiu rapidamente, ultrapassando fronteiras. Poucos anos depois, em 2006, o Twitter levou a comunicação ao extremo da velocidade, condensando opiniões em 140 caracteres. Já em 2010, o Instagram transformou imagens em uma nova linguagem universal. E em 2016, o TikTok mostrou ao mundo que vídeos curtos seriam a forma mais poderosa de capturar a atenção das massas. Elas remodelaram a política, a economia, a cultura e até mesmo a forma como enxergamos a nós mesmos. Hoje, líderes mundiais se comunicam diretamente com seus eleitores, sem a necessidade da imprensa tradicional. Hashtags se tornam bandeiras de movimentos sociais, dando voz a milhões de pessoas que antes não tinham espaço para se manifestar. A Primavera Árabe, no início da década de 2010, mostrou ao planeta que redes sociais podiam ser instrumentos de mobilização política capazes de derrubar regimes. Ao mesmo tempo, fake news e manipulações digitais revelaram seu lado sombrio, interferindo em eleições, espalhando desinformação em escala global. Influenciadores digitais, antes pessoas comuns, passaram a competir com grandes veículos de mídia. Empresas adaptaram suas estratégias, investindo em publicidade direcionada, baseada em algoritmos capazes de prever desejos e comportamentos. Nunca na história o consumo foi tão personalizado e nunca estivemos tão expostos ao controle invisível das máquinas. As redes sociais alteraram a forma como percebemos nossas próprias vidas. Pesquisas científicas revelam que cada notificação gera pequenas doses de dopamina em nosso cérebro. A comparação constante com vidas aparentemente perfeitas expostas nas telas tem aumentado índices de ansiedade, depressão e baixa autoestima, especialmente entre jovens e adolescentes. A saúde mental da sociedade tornou-se refém de algoritmos, que não têm compaixão nem limites éticos. Nunca houve uma geração tão conectada. Psicólogos alertam para o aumento de casos de insônia, distúrbios alimentares e sensação de inadequação. Muitos adolescentes passam horas diante das telas. O perigo não está apenas no tempo gasto. Ignorar esse aspecto seria como fechar os olhos para uma pandemia invisível. E, no entanto, ao mesmo tempo em que pode aprisionar, as redes sociais também podem libertar. Elas proporcionaram encontros, amizades e amores que jamais existiriam sem elas. Denúncias de Injust, as antes silenciadas agora circulam para milhões de pessoas em questão de segundos. Campanhas de solidariedade e arrecadações de fundos são organizadas com cliques. A humanidade nunca esteve tão interligada e, paradoxalmente, nunca se sentiu tão solitária.
Esse paradoxo é um dos grandes dilemas da era digital. Vivemos conectados 24 horas por dia, mas essa conexão nem sempre significa proximidade real. Nas ruas, é comum ver grupos de amigos reunidos em silêncio, cada um preso à sua tela. No ambiente de trabalho, o WhatsApp e o LinkedIn apagaram fronteiras entre vida pessoal e profissional. Estar online deixou de ser uma escolha para se tornar quase uma obrigação. E a falta de equilíbrio cobra um preço silencioso e pesado em nossa saúde emocional. A música, o cinema e a moda agora se espalham em velocidade global. Um desafio lançado no TikTok pode transformar uma canção desconhecida em hit mundial. Um meme atravessa países em segundos, gerando risadas em línguas diferentes, mas compartilhando um mesmo código cultural. O que antes levava décadas para se consolidar, hoje acontece em questão de horas. Mas há uma questão central que não pode ser ignorada. Quem controla essas redes? Por trás da tela, algoritmos decidem o que vemos, o que consumimos, o que pensamos. Cada clique, cada curtida, cada segundo gasto em um vídeo alimenta sistemas que nos conhecem melhor do que nós mesmos. A privacidade tornou-se quase uma ilusão. Dados pessoais são coletados, vendidos e usados para moldar comportamentos. A sociedade, muitas vezes, não percebe que, ao mesmo tempo em que é usuária, também é o produto. Ao longo da história, grandes invenções sempre transformaram profundamente a humanidade. A imprensa de Gutenberg, no século XV, levou informação às massas e mudou o rumo da educação e da religião. O rádio e a televisão moldaram o século XX, criando narrativas comuns para milhões de pessoas. Mas nenhuma dessas tecnologias conseguiu penetrar de maneira tão íntima na vida cotidiana quanto as redes sociais. Elas estão em nossos bolsos, em nossas mesas de jantar, em nossas camas antes de dormir. Alguns acreditam que elas evoluirão para ambientes ainda mais imersivos. Outros defendem que haverá uma reação, um retorno ao contato humano direto, como forma de resgatar a essência das relações. O certo é que não há como voltar atrás. O mundo já foi transformado. O impacto das redes sociais na sociedade atual é comparável aos maiores marcos da história. Elas nos deram voz, mas também nos prenderam em bolhas de opinião. Aproximaram povos, mas dividiram nações. Ampliaram horizontes, mas nos fizeram olhar para nós mesmos de maneira distorcida. Estamos diante de uma ferramenta que, como todas as grandes invenções, carrega em si tanto a possibilidade de progresso quanto de destruição. Mas o que nós, como sociedade, estamos escolhendo fazer com elas? O futuro dependerá das nossas escolhas coletivas, da forma como aprenderemos a equilibrar a tecnologia com a humanidade, a liberdade de expressão com a responsabilidade. Likes e compartilhamentos, resta a reflexão. Estamos realmente mais conectados? E, sobretudo, até que ponto nossa saúde mental resistirá? Ignorar a influência das redes sociais